Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma live, né? E essa live tem assim um objetivo muito especial, né? Da gente poder trabalhar um pouco com os nossos alunos, né? Os pais que a gente tanto tem orientado na prática clínica e todos os nossos seguidores, né? Para a gente falar um pouquinho sobre essa criança interior que vive dentro de nós e que, de uma certa forma, pode apresentar, né, qualquer que seja o tipo de manifestação durante a vida, né, principalmente a vida adulta, né? O que é essa criança interior que a gente tanto fala, né? Essa criança interior sofrida, né, que muitas vezes traz para nós terapeutas uma forma de olhar onde a gente precisa fazer com que toda essa dor interna seja reprocessada, né? Nós, como terapeutas de MDR, nós conseguimos fazer esse trabalho e para nós é muito bom. O que é essa criança interior, né? É uma parte da nossa mente, né, que durante todo o desenrolar da vida sofreu, teve algumas situações traumáticas e se adaptou a essas situações, né, e aos padrões de vida que ela começa levando. Essa criança interior é muitas vezes uma parte inconsciente que a gente pode estar, de uma certa forma, carregando as necessidades dela que não foram acolhidas no momento certo, aquelas emoções que de uma maneira ou de outra não puderam ser manifestadas, né? A criatividade da pessoa que muitas vezes foi sufocada, tá? E muitas vezes a gente ainda vê o mundo através daquela criança interior que vive dentro de nós. Então, dependendo do que você viveu no teu contexto familiar, os relacionamentos afetivos que você teve dentro do núcleo familiar, né, dependendo do que você viveu na tua infância, na tua adolescência, se houveram situações que o teu cérebro não conseguiu, de uma certa forma, reprocessar, né? Não é nem reprocessar, desculpa o termo, é processar. Porque existe uma diferença entre processar uma memória e reprocessar uma memória. O processamento da memória é feito pelo nosso processamento adaptativo de informação do cérebro. Então, o cérebro integra essas memórias funcionais, mas quando essas memórias que são vividas de uma maneira disfuncional, elas não são integradas, né? Então o cérebro não consegue processar. E elas são deslocadas para outras áreas do cérebro que podem, né, se conectar com experiências semelhantes, fazendo com que a pessoa não consiga ter uma integração dessa parte do cérebro como deveria, né? Então, as crianças devem expressar as emoções dela, devem expressar os sentimentos, né? Eu acabei de fazer um atendimento com uma criança muito pequena e ele teve uma irmãzinha agora e ele disse para mim assim, ele hoje quebrou o espelho da irmã. E aí eu perguntei para ele, por que você fez isso, né? Ele disse assim, porque dentro de mim tem uma raiva muito grande e dentro de mim tem um ciúme muito grande, porque a minha irmã tomou tudo de mim. Então, ele estava completamente desconectado, né? Porque a gente precisa fazer a integração dessas partes que não estão bem conectadas para isso não se tornar uma experiência traumática para o garoto, porque receber uma irmã é uma bênção para todo ser humano, mas a criança muitas vezes não sabe disso, né? Então, cabe a nós fazer isso, né? A gente quer ser visto de uma maneira, ouvido pelos nossos pais, a nossa maneira,
né? Mas na maioria das vezes os próprios pais carregam os seus traumas, né? Os próprios pais, eles herdaram transgeracionalmente algumas experiências que não foram boas, e isso faz com que eles tenham uma forma difícil de agir com os seus filhos, né? Os próprios pais muitas vezes não conseguem localizar essas emoções e trazer para o filho um acalento nesse momento, né? Então a gente tem que, dentro do contexto de trabalho, a gente buscar essa realidade que o nosso paciente traz, para que ele ressignifique essas experiências e elas não se tornem depois um problema na infância e na adolescência, né? Na adolescência e na vida adulta, né? Então, existe uma tendência natural que as crianças, para agradar os pais, elas precisem ser vistas como muito legais, muito boas, que fazem tudo muito certo. E muitas vezes isso não acontece, né? Por quê? Porque as emoções da criança fica desconectada em algumas situações, né? Então a gente tem que pensar muito no que nós estamos mostrando para essa criança. Se o paciente é adulto, é muito importante a gente fazer uma avaliação. Como é feita essa avaliação, né? De quais experiências na infância podem ter sido, de uma certa forma, disfuncionais para o sistema interno da criança. Muitas vezes os pais fazem determinados comportamentos, né? Têm determinados comportamentos que, aos olhos deles, não é um comportamento que pode gerar uma situação difícil para o filho. Por exemplo, a superproteção, né? A superproteção é algo que pode gerar situações muito difíceis lá na vida adulta, né? A gente tem uma pesquisa muito importante, eu sempre falo dela, porque essa pesquisa nos traz uma segurança do que a gente está falando aqui agora, né? Que é o estudo ACEs nos Estados Unidos. É um estudo longitudinal que foi realizado com mais de 17 mil pessoas. Essas pessoas tiveram experiências adversas na infância, como abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, negligência física, negligência psicológica, situações do pai ter sido preso, situações de violência que a mãe sofreu, entre outros. Nesse estudo foi pesquisado, né, o quanto as pessoas que sofreram experiências adversas na infância, elas tiveram durante o período de desenvolvimento, o desenvolvimento de doenças a longo prazo, né? Esse estudo é um estudo longitudinal, que para nós é muito importante, porque a gente vê que o que a gente hoje trabalha, o que a gente hoje explica para os pais, tem um fundamento, né? Tem uma forma de ver diferente. Por quê? Porque a gente, quando percebe que a criança está dentro de um trauma, quando a gente percebe que a criança está passando por uma situação difícil, é muito comum você perceber o que pode advir dessa situação mais para frente. Você lembra, né, quando você era criança? Eu lembro que eu morei um tempo numa fazenda, né? Não era morar, eram umas férias grandes, né? E eu tenho recordações excelentes do tempo na fazenda, onde eu andava a cavalo, onde eu plantava milho, soja, arroz. O meu pai dava um pedacinho de terra para cada uma para a gente plantar. Essas experiências, elas ficaram armazenadas no meu cérebro de uma maneira disfuncional. Se durante essa época tivesse tido um acidente, alguma coisa muito grave, o que ficaria na minha rede de memória, muito mais evidente seria aquela situação traumática que eu vivi. Graças a Deus, não vivi uma situação semelhante a essa. Então, toda criança merece se sentir segura, protegida, né? No entanto, nem toda criança se sente assim, né? A maioria dos pais vê a segurança somente como segurança física, né? Física contra os danos, né? Mas a segurança emocional,
a segurança psicológica e a segurança espiritual, na minha visão, elas são extremamente importantes. Porque a criança, quando ela se sente segura, ela pode promover para ela várias situações onde ela consegue ter um funcionamento cerebral mais positivo e ser mais funcional em tudo que ela faz. Seja no esporte, seja na escola e seja dentro da família. Quando a gente não se sente seguro quando a gente é criança, esse sentimento de perigo, ele vai se tornando uma constante e ele vai se tornando duradouro na psique da criança. Então, o sistema interno começa a funcionar num sistema de alerta. E esse sentimento de perigo pode se tornar duradouro por muito tempo. Então, se a gente, como adulto, a gente reprime essa ferida dolorosa, Outro dia um paciente falou para mim assim: doutora, mas eu era criança, hoje eu sou adulto, eu tenho que enfrentar isso de uma maneira mais séria, porque eu sou adulto, eu tenho força para isso. E eu disse para ele: olha, sabe por que eu não acredito nisso? Porque essa sua criança, ela está ferida. Então, na hora que você me traz essa criança ferida, o que acontece? Essa parte interior da tua personalidade que armazena essas memórias negativas como elas foram, elas estão latentes na tua vida. Então, assim, é muito difícil você, dentro do teu self adulto, você conseguir, sem reprocessar isso, você conseguir sair dessa situação sozinha. Essa criança interior ferida é uma parte nossa que carrega marca dos nossos traumas psicológicos. Hoje eu fico muito à vontade para falar sobre traumas, porque a gente sabe que o trauma é a nossa ferida psicológica. E o que é pior de tudo, muitas vezes os traumas são invisíveis. Muitas vezes os traumas não são reconhecidos por nós como traumas. Muitas vezes a gente mascara os traumas como defesa. Então, para nós é muito importante quando a gente abre essa experiência negativa do trauma e a gente pode fazer um reprocessamento dela, O trauma é uma ferida psicológica, É a nossa reação a algum evento traumático que a gente viveu ou a muitos eventos semelhantes que o nosso processamento adaptativo de informação não conseguiu lidar. E como resultado disso, ele foi dividido na parte ferida, ou seja, a nossa criança interior, ela fica ferida, e na parte protetora, que é uma parte natural do nosso cérebro, Nós temos um sistema interno que tem um funcionamento protetor, Aqui no sistema límbico a gente tem e a gente ativa, todo o movimento de luta, fuga e congelamento. Então, os traumas poderiam ser assim, algo muito traumático, algo muito extremo, mas, gente, o pior de tudo é que os traumas que podem ser categorizados de uma maneira mais forte são os traumas relacionados à convivência familiar. A convivência familiar é onde as pessoas ou os pais promovem violência psicológica, violência de acordo por parte dos pais, falta de atenção, rejeição, não aceitação de algumas qualidades do filho, ou que os pais têm padrões de comportamentos muito disfuncionais. O que acontece? Esses traumas podem gerar um funcionamento dentro do contexto da criança, que o cérebro da criança fica marcado por aquelas situações e a criança vai vivendo em cima daquele trauma, muitas vezes de uma maneira extremamente difícil. A Natália me pergunta se é preciso fazer muita psicoeducação para desvelar os traumas e a falta de segurança emocional na infância. Com certeza. A psicoeducação, Natália, eu faço muito com os pais,
Porque muitos pais, hoje mesmo eu atendi um casal que a moça falou para mim assim: Ana Lúcia, eu tive uma educação repressora e o meu marido teve uma educação permissiva. Como a gente pode fazer para a gente poder fazer um trabalho muito bom com o nosso filho? E eu disse para eles: vocês têm que montar o referencial conjugal. Vocês têm que sentar, vocês têm que orientar-se para vocês montarem qual é o legado dessa família, qual é o legado desse pai, dessa mãe junto a esse filho, para proteger a criança e, de uma certa forma, ela evitar o encontro com os eventos que podem ser, que podem promover a dor emocional, né? E assim, normalmente a gente tem partes que são partes que estão desintegradas, né? E muitas vezes a nossa criança interior, que ela é traumatizada, né? Ela repetidamente traz uma atenção muito forte para que a gente tente curar essas feridas. A criança, gente, faz um movimento de pedido de socorro, né? Uma outra parte da criança, que é a parte mais protetora, né, que a gente chama do protetor interior, muitas vezes quer evitar o encontro com essa parte que promove a dor. E isso é muito importante, porque esse protetor interno, né, que muitas vezes protege a criança dos traumas de relacionamento, dos traumas que a criança vive, ele pode se manifestar através de medo, né? Medo da intimidade, e há uma repulsa, um afastamento, né? Um medo de deixar que o outro chegue mais perto de nós, ou até medo de entrar num relacionamento, né? Eu tenho uma paciente que ela sofreu um abuso psicológico muito sério dos pais, principalmente da mãe. Ela tinha uma mãe narcísica e ela nunca conseguiu se relacionar com homem nenhum, nem com mulher. Então ela nunca tem 36 anos e nunca se relacionou com ninguém. E eu pergunto a ela se não faz falta, né? E ela diz que não, que ela prefere ficar sozinha. Então a gente tem que, de uma certa forma, fazer a integração desse sistema interno. Por quê? Porque ela tem partes defensivas muito ativas, que uma delas diz: não se relacione que você vai viver melhor. A outra diz: coitadinha de você. É a parte que se penaliza, né? Você vai ficar sozinha. Então, essas partes, elas ficam ali dentro do sistema interno, se movimentando de uma maneira que muitas vezes a paciente não tem condição de fazer a integração dessas partes, né? É muito importante a gente ter um pensamento bastante amplo de que a cura dessa criança interior ferida, ela vai acontecer quando a gente entender o que aconteceu com essa criança interior e a gente vai reprocessar através da cura dela, fazendo com que essa parte ferida seja trabalhada, né? Então, é muito importante que a gente veja como é que a gente observa que existe uma parte que está ferida, né? As pessoas que normalmente têm baixa estima elevada, ela apresenta, né, muitas vezes uma falta de reconhecimento sobre si mesmo, que pode vir das experiências, das falas que ela ouviu, né? Hoje eu atendi um paciente, ele disse assim para mim: eu sempre ouvi o meu pai dizer que eu era muito burro, porque ele era muito bom em matemática, porque ele era engenheiro, e eu sempre odiei matemática, e eu não sabia fazer as contas. Então, cada vez que ele dizia que eu era burro, eu internalizava isso como se fosse uma verdade. Por quê? Porque ninguém merece, né, ser chamado de burro o tempo inteiro. E a criança, muitas vezes, tem essas crenças negativas internalizadas, né? Que está ali porque ela é uma criança medrosa, que está ali porque ela não consegue fazer nada direito,
que você é muito chato, você é muito burro, você é muito barulhento, você é muito sério, você não é bom o suficiente, né? Você não sabe se comportar, você não. Foi culpa sua ter acontecido isso. Foi culpa sua que eu bati em você, porque você não me obedeceu, né? Achando o pai que a criança merece ser surrada porque ela não obedeceu, né? Então, assim, os pais, com toda a gama de responsabilidades que eles têm, e vejam bem, eu sou uma psicóloga, alguns de vocês me conhecem, que passei 10 anos da minha vida estudando papel de pai e mãe, e eu dificilmente culpo o pai e mãe de alguma coisa, mas uma das coisas que eu sei é que as mensagens que são dadas na infância, as falas entendidas pelas crianças como serem verdades, elas podem causar danos gravíssimos, né? A criança pode introduzir um comportamento de medo de receber críticas, medo de se expressar diante dos outros e vergonha, né? A vergonha é uma emoção que tem aparecido na minha prática clínica de uma maneira muito forte com as minhas crianças. Porque as crianças têm medo de vergonha, têm medo ou vergonha de expressar aquilo que elas querem falar, né? Então, é muito importante a gente fazer toda essa observação com os nossos pacientes para que a gente possa identificar onde está essa criança ferida, né? É muito importante a gente saber como essa criança ferida ela aparece. Muitas vezes os limites interpessoais são muito enfraquecidos, né? Ou a criança tem uma rigidez muito grande, né? Quando a gente diz, a criança muitas vezes não sabe como os limites funcionam em sua vida, isso é bastante complicado, né? Como eu falei antes, a vergonha ela aparece com muita frequência, porque a criança tem vergonha principalmente de expressar a sua fala, de expressar os seus pensamentos e de expressar as suas emoções. A vergonha, gente, é uma emoção muito tóxica para as crianças. Quando você vê uma criança entrar num recinto se agarrando na perna da mãe, é importante você pensar o que aconteceu com ela na vida dela, né? Muitas vezes, essa criança cresceu num ambiente onde ela não podia se expressar, onde ela era tolhida da sua fala, tolhida no seu comportamento, e aí quando ela está diante de outras pessoas, ela pode apresentar essa vergonha de se mostrar, né? A vergonha, acreditem no que eu estou falando, cria sentimentos muito fortes. Primeiro, de inadequação. A inadequação ela aparece de uma forma muito latente, né? A criança começa a achar que nada que ela faz está certo, né? Segundo, de muita culpa. A criança sente isso muito forte porque ela quer atender o pedido da mãe de ir lá cumprimentar um amigo da mãe que estudou na faculdade há 30 anos atrás, e a mãe faz 30 anos que não vê, mas a mãe quer que a criança vá lá cumprimentar o cidadão. E aí a criança sente uma indignidade, porque a mãe nem nunca mais viu essa pessoa, e o filho tem que ir lá cumprimentar. Então, esses sentimentos de vergonha, às vezes ele traz emoções assim, tão disfuncionais para o cérebro da criança, que a criança começa a ter uma repulsa em relação a tudo que ela vive, né? Então, um outro aspecto que a gente percebe quando a criança interna está ferida é a evitação a outras pessoas, né? A evitação, ela acontece, as pessoas às vezes têm medo de estar com os outros. Por quê? Porque de uma certa forma ela tem medo de ser julgada, tem medo de ser de trazerem coisas que são negativas da sua vida. Um outro aspecto que a gente tem que considerar
é o medo que as pessoas têm de serem abandonadas, né? E quando nós temos uma criança ferida dentro da gente, ela pode ter passado por uma série de situações. Eu tenho um caso de um adulto que tem uma criança ferida no meu consultório, que ele tem histórias de ansiedade de separação muito graves. Ele foi deixado na frente da escola 2 vezes pelos pais. Os pais esqueceram de pegá-lo na escola. E esse garoto, ele hoje é um homem, né? Trabalha em banco, é uma pessoa muito bem sucedida, mas outro dia ele disse, olha, você estava lendo um negócio no lugar X e eu ouvi falar sobre uma criança interior ferida. E eu fiquei pensando, por que é que às vezes eu me sinto uma criança ferida? Eu sou um adulto, eu sou um cara muito bem formado, mas às vezes eu sinto a criança de dentro de mim, ela aparecer mais forte do que eu. E aí eu fiz uma psicoeducação de como isso se constrói, né? Ele tinha uma necessidade muito grande de agradar as pessoas, um apego inseguro, ambivalente, ansioso, ambivalente, muito forte. E ele tinha, né, qualquer necessidade de atenção e de aprovação, ele estava lá. Fazia coisas para que as pessoas gostassem dele. Às vezes dava presentes, às vezes fazia uma série de coisas nesse sentido, né? Uma outra coisa que a gente encontra em pessoas que têm a criança interna ferida é um direcionamento para a dependência de substâncias psicoativas, né? Dependências químicas e não químicas, tá? É muito fácil a gente ver pessoas que têm uma criança interna ferida, como usuário de drogas, como usuário de álcool, como estando em cima do uso de pornografia, de sexo em excesso, né? Jogos de azar, muitas vezes até algo dentro de um contexto compulsivo bem importante, né? Uma outra coisa que a gente observa nessas pessoas que têm a criança interna ferida é que existe um nicho de confiança bastante estremecido, né? O que é a confiança, né? A confiança é um mecanismo de defesa, né, que pode estar aparente, né, para evitar a dor emocional, para evitar a ansiedade, para evitar os medos, né, as decepções das pessoas. Então, assim, os problemas de confiança são muito graves, né, e geralmente se originam quando o paciente apresenta uma criança interior sofrida, né, que aprendeu que a maneira mais difícil de se viver é você se blindar e não imaginar como é para a pessoa viver numa situação como essa, né? É muito difícil. Então a gente tem que buscar esse tipo de avaliação para que nós possamos, quando a gente estiver diante de um paciente adulto, um paciente criança ou um adolescente que esteja apresentando esse tipo de problema, a gente consiga, né, de uma certa forma, ajudá-los, né? Quando a gente pensa, né, nessa desorganização cerebral, a gente pensa muito que nós temos um cérebro que pode ter estados de ego que não estão integrados, né? Essa organização da mente é algo muito importante, né? Quando a pessoa é pequena e não tem ferramentas para o enfrentamento do trauma, o que é que acontece? A pessoa, aquele estado de ego, ele fica ali, sem uma integração. Por quê? Porque a pessoa não tinha instrumentos suficientes para enfrentar o trauma, né? O Bessel van der Kolk, ele traz uma explicação para nós bem importante, né? Ele traz que o trauma, ele pode se transformar numa memória dissociada. Então, formando blocos, né, que ele chama de partes sem integração.
E a Dolores Mosqueira, que é a minha grande ídola, né, ela diz, junto com o Jim Knipe, ontem nós tivemos uma aula muito legal sobre essa parte de dissociação, ela diz que o estado de ego é um elemento dissociado da personalidade. Né? Então, a gente olhando por esse lado e a gente vendo essa criança ferida se movimentar dentro do contexto dos nossos pacientes, a gente pode tentar fazer com que esses estados de ego ou essas partes que não estão integradas da personalidade do nosso paciente, a gente tente integrar cada vez mais para que elas possam ter um funcionamento positivo e uma integração, promovendo assim uma política de boa vizinhança, vamos dizer assim, né? Que isso é muito importante, tá? O trauma, gente, prejudica muito, de várias maneiras, o desenvolvimento emocional do ser humano, né? E existem muitas coisas que a gente observa diante do trauma, né? A Francine Shapiro dizia que os traumas, eles podem se manter congelados na memória do paciente, né? Quando a pessoa sofre um trauma disfuncional, essa memória é deslocada e esse deslocamento promove um congelamento, né? E essas partes que estão congeladas, elas não se comunicam com as partes mais funcionais, né? O que acontece? Vão promover muitas sequelas, né, de revivências de situações de perigo que muitas vezes o paciente não tem uma prontidão para resolver, né? Eu acho que uma pessoa diante de um trauma, ele pode com certeza ter dificuldades em todas as áreas da vida dele, principalmente de assumir responsabilidades, né, de se sentir seguro e de fazer escolhas, né? Aí a gente está usando o tripé que a gente utiliza no EMDR, né? Para quem está aqui e não conhece o MDR é uma abordagem terapêutica onde a gente faz o reprocessamento das experiências disfuncionais que o indivíduo sofre, né? Então, é muito comum, diante do trauma, a pessoa acreditar em situações adversas a respeito dela. E uma das coisas que a gente observa de uma maneira muito latente são os pensamentos obsessivos e intrusivos que aparecem quando a pessoa está diante do trauma, né? É muito comum que uma pessoa que sofra trauma, ela tenha situações onde ela faz uma repulsa, né? É muito comum a capacidade do indivíduo de aprender as coisas, de se movimentar, de fazer coisas importantes, ser bloqueada, né? E o trauma abre porta para as coisas ruins acontecerem com o ser humano. O trauma abre portas para as pessoas cometerem coisas ruins. Eu tenho um paciente que ele tem um distúrbio de conduta bem grave e que a mãe diz que ele foi desenvolvendo aos poucos aquele comportamento inadequado depois que ele sofreu um abuso sexual, né? Então, é importante a gente trabalhar esses traumas, porque se a gente não traz um reprocessamento dessas experiências traumáticas que o nosso paciente vive, o paciente não vai ter uma qualidade de vida positiva, né? Então, é muito importante a gente trabalhar em cima disso, né? Como a gente pode fazer isso? Encontrar essas feridas, saber de onde elas vêm, né? Por quê? Porque tudo que acontece dentro de nós não conseguimos matar, né? Nós não conseguimos colocar para fora. O nosso sistema interno, ele está ali, ele tem um funcionamento, e eu não posso tirar aquele diabinho que vive me infernizando para que eu faça uma coisa errada de dentro de mim. Eu tenho sim que integrar esse sistema interno para poder eu perceber que eu faço o controle desse diabinho, né? Então, para nós é muito importante todo esse movimento, né? Então,
eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como a gente pode trabalhar com MDR com essa criança ferida, né? A gente tem um trabalho assim bastante robusto, né? Eu faço um trabalho muito criterioso para trabalhar partes desintegradas do meu paciente com uma técnica que eu particularmente gosto muito dela. Eu não sei se eu gosto porque eu domino muito ela, ou se eu gosto porque ela realmente é muito eficaz. Eu acho que as duas coisas, né? Porque recentemente eu trabalhei com a sala de conferências com um médico, né, que ele tinha uma criança interior ferida bastante importante, né, e ele me disse que foi um trabalho que o ajudou muito, né, a ele entender o funcionamento do cérebro dele, de onde vinham todas aquelas questões extremamente difíceis que ele viveu e que ele trazia para a vida adulta algumas comorbidades associadas a sintomas iniciais que ele desenvolveu lá na época onde ele teve os traumas. Então, para nós, isso é bem complicado, né? Vou mostrar para vocês agora, né, a minha sala de conferência. Eu vou tirar o telefone daqui e vou mostrar para vocês. Tá pausado o vídeo. Para vocês poderem olhar, né? A sala de conferências, ela é uma sala onde a gente pode colocar uma mesinha, né? Onde a gente tem os bonecos, né? Não sei se vocês estão vendo aí. Nos bonecos a gente tem que ter bonecos que são bonecos mais difíceis, bonecos que possam representar as coisas negativas, tá? E a gente pode ter também os bonecos que a gente pode usar também as bonecas russas para trabalhar com a sala de conferência. Porque a gente pode utilizar? Porque as bonecas russas, elas têm tamanhos diferentes e o nosso paciente pode encontrar, né, as bonecas onde, por exemplo, essa boneca aqui que teve um trauma aos 10 anos de idade e a gente trabalha em cima dessa boneca, né? Nós temos também outros modelos de sala de conferência, como essa aqui. Nós podemos ter um local onde a gente põe uma mesinha com as cadeirinhas para poder fazer esse trabalho. De uma certa forma, o trabalho é feito com material, né? E esse material, ele traz para a gente uma tranquilidade muito grande. Normalmente eu faço a estimulação bilateral com um pincel nas mãos do meu paciente, tá? E eu estava explicando das bonecas russas. Quando eu tenho uma boneca grande, né, nós temos as outras. Se vocês olharem aqui, a gente pode trabalhar com cada uma delas sendo uma parte do paciente, né? Ou sendo aqui as bonecas podem representar as faixas etárias, né? E aqui a gente pode fazer um trabalho dentro da sala de conferências com as bonecas russas. Quando a gente utiliza, é muito importante a gente ter bonecos que representem a maldade, que representem coisas negativas para que os nossos pacientes escolham. E normalmente, como eu trabalho a criança interna, eu trago bonecos de cores semelhantes. Ó, aqui a mãe e a filha, tá? Então a gente traz, ou aqui o adulto e a criança interna ferida, ok? A gente pode trabalhar das duas maneiras, tá? Então, a gente pode fazer... O trabalho na sala de conferências tem uma característica bem interessante, né? Nós trazemos inicialmente o que é no sistema interno do paciente que está promovendo uma falta de integração, né? O paciente vive dentro de uma angústia muito grande, que é promovida por situações difíceis que ele viveu, né? E o paciente faz um movimento muito grande de não enfrentamento, porque ele sabe que se ele enfrentar aquilo, ele pode ter problemas, né? Então, a gente monta inicialmente o self adulto, entrando na sala de conferências, depois a gente coloca essa criança interna ferida, e depois vamos colocando todos os outros
as outras partes que não estão integradas dentro do sistema interno do paciente. Uma das coisas interessantes nesse processo da sala de conferências é que a gente vai fazendo um trabalho de reprocessamento e o paciente vai mudando a conformação do que ele está trazendo na sala de conferência, né? Então ele pode, de uma certa forma, iniciar com um personagem que causa um mal muito grande a ele, e a gente reprocessando esse personagem, e às vezes ele quer tirar o personagem de dentro do contexto. O que é muito importante? Que a gente não permita, fazendo a psicoeducação. Quando a gente faz a psicoeducação na sala de conferências, a gente mostra para o paciente que aquela parte, por exemplo, essa parte violenta que ele tem, né? Essa parte violenta que ele tem dentro dele faz parte dele. E cabe ao self adulto, né? Cabe ao self adulto de contenção, de fazer uma contenção dessa parte violenta. Trabalhando com os bonecos, nós conseguimos fazer com que o paciente se identifique com aquele referencial que ele está trazendo das situações vividas, e nós podemos, durante o trabalho, né, fazer 3 perguntas básicas para o paciente, né? Perguntar para ele o que é que faz dentro dele, o que promove uma evitação, o que promove uma repressão e o que promove uma negação das situações que ele está vivendo, que não estão ajudando, né, com que ele faça um movimento mais tranquilo na vida dele. Vou contar para vocês um caso muito interessante que eu atendi de um paciente meu, né? Era um homem, vou dar o nome aí dele de João. Ele tinha 32 anos, né? Traumas de infância, um abandono da mãe muito sério. Aos 7 anos ele tinha uma irmã, ele tinha um irmão mais novo, de 5 anos. A mãe simplesmente foi embora de casa e deixou ele e o irmão com o pai. E o João desenvolveu, durante a vida, vários sintomas, promovendo que aquela criança ferida ficasse ali dentro, incomodando muito, né? Ele desenvolveu fobias múltiplas, uma instabilidade profissional muito grande, os relacionamentos interpessoais bem comprometidos. Era um homem super desconfiado, né? Eu lembro que para eu estabelecer um vínculo terapêutico com ele, eu levei mais de 6 meses, né? Um relacionamento com a noiva super conturbado e um relacionamento com a família de origem do pai e da mãe muito difícil, né? Então, a gente já estava 6 meses em terapia e já tinha sido feito várias sessões de MDR com o João, né? A gente realizou uns 6 planos de tratamento, onde a gente trabalhou diversas fobias, que vocês sabem, no MDR as fobias são reprocessadas em planos de tratamento diferentes. A gente reprocessou as fobias, reprocessou alguns traumas e estava tudo em ordem. Aí um certo dia, o João, que era um homem de 2 metros de altura, né, e 104 quilos, depois eu perguntei para ele quanto ele pesava. Eu sou uma mulher alta, tenho 1,80 m, né, mas o João era muito mais alto do que eu. Ele entrou na minha sala, desesperado, chorando, e ele caiu em cima de mim, mas assim, pedindo ajuda, né? E eu tomei um susto, achei que tinha morrido alguém, achei que alguma pessoa tinha feito alguma coisa com ele, né? E aí ele, chorando muito, ele me disse que a noiva dele tinha terminado o noivado há 30 dias antes do casamento. Ele disse que ele pensou em se matar. Ele pensou assim, mais uma vez abandonado. Não quer mais saber de mulher. E com tristeza profunda. E aí, eu fiz um trabalho na sala de conferências com o João, né, trabalhando exatamente essa
criança interna ferida. Por quê? O problema do João ali não era a noiva, era a mãe que abandonou, né? Ele estava reproduzindo o padrão do abandono que ele sofreu com a mãe. Então, é muito difícil quando o paciente faz essa conexão com esse fato, né? Então, eu sugeri fazer um protocolo de história, porque o João chorava muito. E eu sugeri fazer um protocolo de histórias com o João, né? Eu disse para ele, feche os olhos e vamos pensar em tudo isso que você está vivendo. E depois você vai olhar aqui na sala de conferências e a gente vai trabalhar. Aí eu perguntei para ele quem ele gostaria de colocar na sala de conferências e o João diz que gostaria de colocar a criança interna dele ferida, o irmão, o pai e a mãe. Ele colocou uma bruxa representando essa mãe. Ele pôs o pai e a mãe, desculpa, o pai, o filho, ele e o irmão juntos, e a mãe de costas para eles, e era uma bruxa a mãe, né? Então a gente começou a movimentar, né? E eu comecei o protocolo de histórias, que é um protocolo que a gente faz contando uma história similar ao que o paciente viveu. Eu conhecia a história do João, por isso que eu consegui fazer na sala de conferências, e eu mostro para ele aquela cena, e eu disse, olha, era uma vez um menino muito legal, que se chamava João. Ele era um menino de 7 anos, que fazia coisas muito interessantes, tinha amigos, era feliz, mas aconteceu uma coisa muito ruim na vida dele. A mãe dele foi embora de casa e deixou ele para sempre com o pai e com o irmão. E aí, essa criatura começou a chorar, né? E aí eu disse, o pior momento da vida dele foi quando ele, uma criança de 7 anos, estava ali sentadinho na cozinha chorando muito. E aí ele pensava assim, eu estou muito em perigo, né? E aí depois o papai dele ajudou o João e disse, olha, você tem que pensar, eu posso enfrentar isso. E aí o João traz uma coisa difícil, de tristeza, de angústia, né? A angústia era tão grande que ele não conseguia suportar. E ele tinha um aperto no peito que incomodava muito. Mas o João pensava que todas as coisas ruins iriam acontecer na vida dele. Ele pensava que não iria aguentar isso. E aí a gente foi fazendo a estimulação bilateral com um pincel. Porque a mamãe dele não estava junto dele. Que a vida dele estava acabando naquele dia. Que poderia ter acontecido algo com ele. E ele não sabia o que era. Ele estava completamente perdido. Não queria mais saber de nada. E continuei o reprocessamento sem falar nada. Né? Essas frases que eu falei para ele só me ouvia e se identificava com elas, né? E aí, ele, à medida que eu ia fazendo o reprocessamento, ele começou a ir se sentindo um pouco melhor, né? E eu perguntei para ele, como é que você está agora? Ele disse, estou me sentindo muito melhor. Digo, então eu queria que você pensasse agora no João, no papai dele, no irmão dele, que conseguiram um monte de coisas boas. O papai conseguiu abrir um supermercado pequeno e fui trazendo a gama de situações onde o paciente pôde visualizar toda a parte onde tinha acontecido coisas boas com ele e com o irmão, né? Então a gente começou a trabalhar na direção da crença positiva. Nessa hora eu pedi para ele mudar toda a estrutura da sala de conferência. E perguntei para ele se ele gostaria de colocar outras pessoas que pudessem ajudar o João a ficar muito mais forte. Acreditem no que eu estou falando, que ele colocou uma tia, ele colocou um brother dele, um amigo, mas não colocou a noiva, tá? Ele colocou mais pessoas, fez como se fosse um time de ajudantes
e não colocou a noiva, né? E aí a gente fez uma instalação de uma crença positiva, eu posso enfrentar isso, e foi muito importante, porque nesse momento ele colocou a mãe atrás deles, mas não colocou, era bruxa ainda, ele não trocou o boneco, deixou a bruxa, mas atrás dele, e sem estar interagindo com aquela cena que ele colocou, né? Então, eu perguntei para o João se ele gostaria de dizer alguma coisa para o irmão dele menor, que também estava sofrendo muito junto a ele, né? E o João disse que sim. Ele começou a ter uma conversa com o irmão, ali, o João adulto, e foi o momento em que ele falou, e ele começou a chorar, dizendo que esse irmão, ele poderia proteger, que ele poderia fazer coisas positivas pelo irmão, e foi uma cena muito interessante. No final da sessão, o João monta a rede dele de ajudantes, de protetores, né? A mãe fica dentro do sistema interno, atrás dele, mas ele dizendo que estava se sentindo muito bem. Então, na sala de conferências, né, é muito importante a gente trabalhar a integração desse sistema interno. Nessa sessão, nós conseguimos integrar o João, o pai e o irmão, né, fazer a integração dessa mãe que estava completamente desconectada, mas que ele não tem nenhum tipo de contato com ela, e a gente trouxe para a sala de conferências um time de protetores onde ele conseguiu se movimentar de uma maneira bem legal, com pessoas que ele confiava, né? Foi muito interessante que na sessão seguinte ele diz que conseguiu reprocessar aquela situação difícil que ele viveu, né? Que ele tem consciência de muitas coisas, né? Que existem diferenças entre ele e a noiva, né? E ele disse a mim que foi uma sessão muito importante, porque ele percebeu que a partir do momento que a noiva quer acabar o noivado 30 dias antes do casamento, esse casamento não iria dar certo. Assim, ele traz na sessão seguinte um self adulto bem integrado, né, bem conectado, e a gente fica bem feliz, porque, de uma certa forma, gente, quando o paciente traz o self adulto integrado, o que é que acontece? Ele consegue fazer coisas no sentido de ajudar, né, o funcionamento cerebral ser melhor. Então, com a integração dos estágios de ego, né, em ressonância afetiva com todas as partes, o indivíduo tem condições de se deparar com as adversidades. Por quê? Porque os recursos começam a aparecer para ele enfrentar as situações adversas que possam, de uma certa forma, trazê-lo para um contexto negativo, né? E aí ele faz esse enfrentamento, né? Muito importante. O enfrentamento diante da integração, por quê? Porque, gente, é um enfrentamento difícil, né? Existem alguns tipos de trabalhos que a gente pode fazer, de frases que a gente pode trazer para o paciente nesse momento, para ele dar uma conotação de segurança maior, né? Ativando com MDR, a gente pode trazer as crenças positivas que ele escolher no menu que a gente pode dar e fazer a instalação dessas crenças positivas, como eu estou seguro, tudo bem eu sentir medo, né? Eu não preciso ficar agradando os outros, eu sou... a integração da criança interna ferida pode ser, olha, eu estou aqui e eu vou te amar para uma vida toda e vou te proteger. Vamos com isso, né? Então a gente pode fazer esse tipo de integração e o paciente se beneficiar dentro de um contexto que para ele vai ser muito bom, né? A gente pode fazer uma psicoeducação no final, sempre na direção positiva e fazendo o paciente instalar uma crença positiva que seja pertinente para aquele momento. A criança interior sofrida, ela pode ter sofrido traumas graves
e ela pode ter sofrido traumas mais leves. Então, aquelas que sofreram traumas mais leves, a integração é feita de uma maneira mais tranquila. Agora, aquelas que sofreram traumas mais graves, a integração acontece de uma maneira mais difícil. Mas com a sala de conferência a gente consegue fazer esse trabalho. A gente consegue sim fazer o trabalho de sala de conferência online, tá? Eu oriento vocês. Nós vamos fazer um curso agora, na sexta-feira, dia 19, né? Fazendo o manejo dessa sala de conferência. Vocês vão ver vídeos eu atendendo uma pessoa online, mas o atendimento online você tem que preparar o material para que as pessoas possam escolher os bonecos que eles vão trabalhar, e depois disso a gente pode com certeza trazer um referencial diferente, né? A pessoa conseguir fazer a integração, porque a gente vai modificando a forma que a gente vai trabalhando, né? Normalmente eu uso o online, eu uso normalmente a estimulação bilateral do abraço da borboleta, porque é uma estimulação mais fácil para a gente manejar, né? E o paciente gosta, porque ele próprio faz a instalação das situações positivas que ele viveu, né? Então, online a gente tem também um script, que ele é disponibilizado nesse curso, né? Onde o terapeuta vai seguir o script, tem tudo organizado, né? Esse recurso da sala de conferência técnica, ela foi desenvolvida pela Carol Forgashi, que é uma americana. Ela esteve conosco aqui no congresso em 2019. Aliás, ela não esteve aqui, ela esteve online naquela época, porque ela sofreu um acidente e quebrou a perna, não pôde viajar. Mas a Carol trabalha muito com a integração do sistema interno do paciente, né? E ela faz essa integração com a sala de conferências. Só que ela não faz como eu faço. Eu mandei fazer essa sala de conferências, porque eu gosto da sala de conferências, ela materializada, né? Porque o paciente vê direitinho. A Carol trabalha ou com desenhos, o paciente desenhando, ou ela trabalha também com bonecos em cima da mesa, né? Eu gosto muito dessas duas que eu tenho aqui no consultório, são fantásticas. A gente faz lindos trabalhos, eu e as meninas que trabalham aqui comigo, porque como a gente tem disponível, quando a gente percebe que é necessário fazer a integração desse sistema interno do paciente, né, a gente utiliza uma técnica que a gente tem certeza que vai fazer essa integração. Lembrando sempre que para a gente fazer essa integração, nós precisamos de um paciente estabilizado, né? Em primeiro lugar, a gente estabiliza o paciente, muitas vezes reprocessando fobias dissociativas, reprocessando de uma maneira ou de outra pensamentos dissociativos, reprocessando as defesas, né? E isso vai nos garantir um sucesso no trabalho, né? Eu, particularmente, a estimulação bilateral que eu faço com o meu paciente é sempre com o pincel, quando eu estou fazendo aqui online, para que o paciente fique mais à vontade. Eu prefiro do que usar os aparelhos, né? Então é isso, gente. Olha, estou muito contente de ter estado aqui com vocês, tá? Hoje e semana que vem tem mais. A gente vai trazer outras novidades para vocês, tá? E quem quiser aprender um pouquinho mais de sala de conferências, venham conosco, né? Na próxima sexta-feira, 19 de agosto, das 9 da manhã às 18 horas. Se vocês entrarem nos nossos stories, tem lá o link para inscrição desse curso, tá? Vai ser fantástico. O curso de sala de conferência, ele é fantástico, eu asseguro isso. Quem me conhece sabe, né? Eu não conto mentira. Beijo grande a todos, tá? Tchauzinho. Muito obrigada por estarem aqui conosco mais uma vez.